Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Felipe Campos e venho mais uma vez trazer um vídeo aqui para vocês. Hoje a reflexão é a respeito da minha história, um pouco da minha história com os animes. Por que animação? Isso não é coisa de criança? Muitas vezes se criou esse rótulo, isso é coisa de pessoas que cresceram e não se desenvolveram, isso é coisa de nerd, pessoas. Aquele estereótipo do nerd como se fosse uma pessoa não privilegiada ou coisa parecida. Ou pessoa infantil, pessoa imatura, e dentre outras formas de estereótipos. Mas isso é grande bobagem, porque é o seguinte: o que impede um adulto bem formado de ler um livro para crianças? Nada. Até porque ele pode trazer novas visões sobre livros para criança. E muitas vezes desses preconceitos saem de pessoas que estão no estereótipo preconceituoso, agressivo e que não é nada bom. Então, claro que o ser humano, enquanto ser humano, ele tem as questões de maturidade, de que tem que crescer e tudo mais. Mas o que venho de trazer é, através da minha história, um pouco do que foi importante, a importância dos animes para mim. A imagem, minha mente mais antiga que tenho dos animes e animações é quando, depois de assistir algumas programações, eu colocava num programa de TV a cabo que passava um programa chamado Toonami, que hoje não existe mais. E nesse Toonami aparecia animes japoneses dublados, tá certo? É muito. Me causa muita alegria e satisfação eu estar escutando, por exemplo, a abertura de Samurai X. É inclusive uma trilha sonora muito boa para minha vida. Por quê? Porque além da sonoridade, da criação, da própria criação da música, também tem a questão da lembrança, porque era muito bom para mim. Eu ficava o dia todinho esperando, quando criança, chegar às 10 horas, à meia-noite, para eu assistir esses tão esperados animes. Mas por que eram tão bons? Porque passava Inuyasha, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, e girava em torno das pessoas, dos meus colegas de escola, tá certo? E aquela questão não era só por causa disso, era por causa da aventura, uma qualidade de desenho, uma qualidade estética. Agora, um ponto importante, a estética dos desenhos é muito bonita, é muito legal. A capacidade de produção de criativa, outra questão muito importante que eu considero, porque pode-se ver a comparação dos live actions com o próprio desenho animado. A animação do anime. Não tem quase nenhuma comparação, é muito diferente. Então, o que me chama a atenção é a capacidade criativa que se há naquele desenho de se representar ideias, de se representar possibilidades, acontecimentos da vida. E pode ser perfeitamente imaginário, pode estar voltado com poderes e com grandes alegorias. A gente lembra da obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis, a gente lembra das novas séries, dos filmes do Peter Jackson no cinema, que foram das maiores bilheterias do mundo, e por que que isso causa tanta comoção? Por que que isso atrai não só as pessoas que se vestem de personagens, os cosplay? Por que que isso atrai tanta coisa? É porque são obras clássicas, é porque exploram a criatividade e a imaginação. E como muito do que Tolkien disse, muito do que também é teorizado sobre isso, tratam sobre questões do ser humano e são formas de se pensar e analisar o que se pensa sobre o ser humano, não só o que pensa, mas o que o ser humano é. Então, esses animes estiveram em minha vida, estiveram e estão, e eu pretendo assistir durante toda a minha vida porque é muito bom e eu gosto bastante. É tanto gosto pessoal misturado a essas justificativas que estou apresentando para vocês agora. Além disso, há duas experiências específicas. Primeiro, uma época que eu estive doente, e quando eu olhava para aqueles animes, além de me trazer uma lembrança quando eu estava bem de saúde, além me trazia, eu via as aventuras daqueles personagens,
Como não se emocionar quando o Ichigo do Bleach volta e vence a luta de forma maravilhosa? Como não se emocionar com o Yusuke e suas batalhas sangrentas e que ele vai até o fim e que é o amor que o estimula, é a esperança de poder salvar a Terra como o Goku? Então, esses sentimentos eram muito bom e em meio à doença me fortaleceu para que eu buscasse, não, eu preciso, quando ficar bom, preciso viver aventuras e alegrias e viver a vida que é bela. Não que eu possa soltar poderes ou vencer inimigos do mal, mas eu vou na esfera humana, na humanidade, vencer desafios, viver minha vida e também conquistar as minhas vitórias, se Deus quiser. Além disso, se pensando nessas coisas, na caminhada da vida, nessas produções e nessas percepções, também nos levam a essas questões das análises e a pensar sobre coisas muito importantes da vida, pessoal. É um pouco disso do que eu posso trazer para vocês aqui sobre os animes. Também estarei trazendo especificamente, já falei sobre Monster aqui no canal, e que Deus abençoe, ok? Até a próxima.